no vídeo de hoje 6 modelinhos super fáceis. Para fazer o primeiro modelinho, eu vou usar tinta vermelho, fogo, acrílico brilhante e vou usar o boleador para fazer 3 bolinhas. As bolinhas eu vou fazer como se fosse um triângulo, 2 de um lado e uma na ponta. E eu vou usar o boleador, fazer movimentos circulares para aumentar o tamanho dessas bolinhas. Vou usar o verde musgo, que é tinta PVA, e vou usar um pincel filete adaptado para fazer as folhas. Vou fazer o desenho das 3 folhas e depois eu vou fazer o preenchimento. Para fazer o preenchimento, sempre fazer movimentos circulares para não ficar a marcação do pincel no desenho. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Para fazer o preenchimento, primeiro eu vou fazer pertinho das folhas, sabe? Perto do ponto final das folhas. E depois eu vou fazer movimentos circulares. E para fazer uns detalhes dentro dessa folha, eu vou usar um tom mais claro, que vai ser o verde folha, tinta PVA também. Para fazer o detalhe, eu vou usar o mesmo pincel que eu usei para fazer todo o desenho, que é o pincel filete de cerdas longas. Eu faço um traço no meio da folha e faço 3 tracinhos pequenos. Para fazer um ponto de luz, eu vou usar o PVA cintilante, vou usar o pincel filete de cerdas longas e depois vou fazer uns pinguinhos no desenho, como se fosse neve. Essa tinta, ela tem um brilhinho nela. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Para fazer o próximo modelinho, eu vou usar uma misturinha de tinta que eu fiz e coloquei no frasco. Eu vou fazer uma bolinha, vou usar o pincel filete, esse é o de cerdas curtas e ele é o mais grossinho. E também vou usar a tinta amarelo limão, que é tinta PVA. Essa tinta aí, que é um clarinho quase lilás, foi a misturinha que eu fiz. E eu vou fazer um desenho. Mãos livres. Eu vou usar a misturinha que eu fiz de corante líquido xadrez com tinta preta. Vou usar esse pincel filete que eu adaptei. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Para fazer esse modelinho, eu vou usar o boleador, vou fazer 3 bolinhas, vou esperar secar. Vou fazer mais 2 bolinhas, vou esperar secar e fazer mais uma bolinha. Porque assim vai ficar o formato certinho, sabe? Porque eu não tenho uma outra cor para fazer o contorno, que seja parecido com essa cor que eu usei para fazer a uva. Vou fazer as folhinhas, vou usar o verde na mistura que eu fiz. Pro próximo modelinho, eu vou usar a tinta rosa inglesa.
E vou usar o cotonete só para fazer uma marcaçãozinha no cartão. E também vou usar o rosa para ter esse degradê de cores. E para fazer o galho eu vou usar o marrom, que é uma mistura que eu fiz marrom escuro com branco que deu um marrom claro. E para fazer as folhas eu vou usar o verde, que é uma mistura de verde folha com amarelo ouro que deu esse tom de verde. E para fazer o desenho eu vou usar o pincel filete de cerdas longas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Para fazer essa guirlanda eu vou usar o verde musgo, vou fazer um círculo e depois eu vou fazer uns puxadinhos com o pincel filete de cerdas longas. É só você fazer um traço e puxar. Usa as mãos leves e faz os traços bem rapidinho para dar esse efeito. Para fazer os detalhes eu vou usar a tinta acrílica brilhante, a vermelha, para fazer umas bolinhas. E vou usar esse amarelo ouro para fazer como se fosse um detalhezinho, uma espécie de sino, algo do tipo. E vou fazer umas bolinhas também usando o amarelo ouro. E vou usar a tinta PVA cintilante para fazer uma cordinha entre elas.